Bem, galera, vamos dar então continuidade aí a nosso conteúdo, né, orgânico, das funções orgânicas, e vamos falar agora sobre nitrilos ou nitrilas, tá? Tanto faz chamar nitrilo ou nitrila. Dependendo do livro, você vai encontrar uma nomenclatura ou outra, certo? São substâncias que são derivadas aí de ácido cianídrico, né? É derivado do ácido cianídrico, HCN, tá? Pela substituição do hidrogênio presente, né, por um radical de hidrocarboneto. Então, como seria isso? Deixa eu mostrar para vocês, para que a gente possa. Só um segundinho. Mostrar para vocês para que a gente possa entender, né? Então, o assunto de nitrilas. Então, como é definido? Nós temos o ácido cianídrico, né? Que é o HCN, certo? Esse aí é o ácido cianídrico, certo? Um fato curioso é que na época dos nazistas, né, era justamente esse ácido que eles usavam lá nas câmaras de gás, em que eles matavam os judeus, né? Colocavam lá várias pessoas, homens, mulheres, crianças, naquelas câmaras de gás, e aí, de forma brutal, né, matavam todas aquelas pessoas. E colocavam lá a substância química utilizada muitas vezes para matá-los era o ácido cianídrico, né? E na verdade esse ácido cianídrico ele é volátil, né? Ele tem um ponto de ebulição baixo. Então eles colocavam na forma de gás, né? Gás cianídrico, né? A partir do ácido cianídrico. E aí todas aquelas pessoas acabavam inalando, como é um ácido, na forma de gás. Ele, ao ser inalado, ele chegava nos pulmões, né? E aí se transformava em líquido, né? Devido à diferença de pressão e de temperatura. E aí se unia a água que nós temos no nosso corpo, né? E acabava praticamente derretendo os pulmões, certo? Então era essa barbaridade que acontecia lá na época, né, dos nazistas, tá? Uma época bem obscura da nossa história, da história mundial, digamos assim, né? Mas voltando ao nosso assunto. Então, ácido cianídrico, tá? Ele vai reagir, né? Ele vai reagir com um hidrocarboneto qualquer, digamos CH4, né? O metano, certo? E vai acontecer o seguinte: nessa reação vai acontecer, vou colocar aqui embaixo, o HCN vai ter uma quebra, né? Uma ruptura, ó, certo? Vai ter uma ruptura e vai separar aqui o cianeto do hidrogênio. Eles vão se separar. Nessa ruptura, nessa quebra, eles vão se separar. No caso do CH4, você tem aqui, né, vai sair também o hidrogênio. Então você tem assim, HCH3. Então vai sair também um hidrogênio desse, certo? Vai sair um hidrogênio desse, separando do CH3. E vai acontecer o quê? Esse CN vai se unir ao CH3. E os dois hidrogênios que estão livres, eles vão se unir também, certo? Formando assim, dando origem assim ao
CH3CN mais H com H, H2. E esse CH3CN que vocês estão vendo aqui é justamente o aleto. Desculpa, a nitrila. Aleto não, tá com aleto na cabeça. A nitrila, ou nitrilo, né? Então é justamente a nitrila, certo? Que vai ser formada a partir da reação entre o ácido cianídrico com um hidrocarboneto qualquer. A reação basicamente vai ser essa daí. E são esses compostos que compõem, que possuem na sua configuração, né, na sua organização, o cianeto ligado a um carbono da cadeia principal, é que vai dar origem a essa nova fusão, são as nitrilas. Tá bom? Alguma dúvida até aí, pessoal? Tudo ok? Beleza. Então vamos voltar aqui. Então, são nitrocompostos que possuem grupo funcional. Eu errei aqui, não é nitrocomposto, é aqui. São compostos que apresentam o grupo funcional HCN, que a gente já viu, né? O ácido cianídrico, derivado do ácido cianídrico, pela substituição de hidrogênio por um radical. Foi justamente o que a gente acabou de fazer. A nomenclatura oficial, certo? Nós temos duas. Nós temos uma oficial e uma usual, tá? A oficial você tem aí prefixo mais infixo mais O, que seria justamente o nome do hidrocarboneto, mais a palavra nitrilo ou nitrila. Então, metano nitrila, butano nitrila, etano nitrila, você vai dar o nome do hidrocarboneto mais o nome, a palavra nitrilo ou nitrila, tá? Então vocês têm aí o exemplo etano nitrilo, tá? Quando você vai sim, para o nome oficial, você vai usar todos os carbonos presentes na cadeia. Quando você vai para o nome oficial, você não usa o carbono, não conta com o carbono que está ligado ao nitrogênio. Porque o carbono ligado ao nitrogênio vai ser o cianeto. Então, você só vai considerar como radical aqueles carbonos ligados à cadeia e não ser ligado ao nitrogênio, né? Então você vai usar o nome do ânion, que é o cianeto, que é o CN, e o nome do radical. Então, cianeto de metila, cianeto de vinila. Mas eu vou mostrar para vocês de forma mais específica aqui, tá? Então vamos lá, nomenclatura. Então vamos lá. Na nomenclatura, você tem aqui oficial. Então, como é que seria o oficial? A gente já viu lá. Prefixo mais infixo mais O, que é justamente isso aqui tudo. Vai ser o nome do hidrocarboneto mais a palavra nitrilo ou nitrila, certo? Aí vem a observação. Observação. Contar com todos os carbonos da cadeia. Com todos os carbonos da Professor, cadeia. Juliano Diga. perguntou, o celular dela tá com alguma coisa e perguntou se ela pode entrar com o celular da mãe.
Pode, Gil, pode ser sim. Desculpa, é que eu não tinha visto, não. Obrigado. Pode entrar. Então, entrar aí. Contar com todos os carbonos da cadeia, inclusive aquele ligado ao nitrogênio, certo? Então, todos os ligados à cadeia, inclusive aquele ligado ao nitrogênio, você vai atribuir nome, certo? Então, vamos lá. Como é que vai ficar? É só pedir a permissão para entrar, viu, Juliane? Que aí eu aceito aqui. Então, vamos colocar aqui os exemplos. Vamos lá. Exemplo um, ó, foi aquele que a gente fez, né? CH3CN. Nesse caso, como é que você vai fazer? Você vai contar aqui, ó, um, dois. Sempre você vai colocar a numeração a partir do cianeto. Então, um, dois. Dois carbonos é o quê? Et mais an mais O. Então, etano e a palavra nitrila. Ou nitrilo, tá certo? Então, etano nitrila. Ou etano nitrilo também. Dois. CH3, CH2, CN. Você poderia perguntar, professor, e não vai ter só com um carbono, não? Bem, se tiver uma nitrila com um carbono, não é nitrila, é ácido nítrico. Então a nitrila só vai surgir a partir de dois carbonos. Um carbono só, você não vai ter uma nitrila com um carbono, porque nitrila com um carbono não é nitrila, é ácido nítrico. Aliás, cianídrico, tá? É ácido cianídrico. Então não pode, só a partir de dois carbonos, certo? Então aqui como é que vai ficar o nome desse? Ó, um, dois, três. Então, os três é o quê? Prop, mais an, mais O. Então, propano, nitrila. Outro, três. E se tiver ramificação, tipo CH3, CH3, CN. Se tiver ramificação, o que é que eu vou fazer? Do mesmo jeito. Fazer a numeração do mesmo jeito. Ó. Um, dois, três. Esse aqui vai ser um radical, que é o quê? Metil. E o nome? Aí, primeiro é o nome do radical, né? Então vai ser 2-metil. Aí a cadeia principal. O que é que eu tenho? Três carbonos. Então, propano mais a palavra nitrila. Alguma dúvida até aí, pessoal? Não. Não? Ok, vamos para o próximo então. Aí você pode botar, professor, e se tiver insaturação, tipo CH3, C, H, dupla, CH, CH3. Aliás, CH2, CN. E se tiver essa situação?
o que é que aconteceria se estiver em saturação, né? Como o Leonilson ia perguntar. Você ia ter normalmente aqui, ó, 2, 3, 4, 5, ok? Então, como é que ficaria o nome? Bem, são 5 carbonos, pente. Tem uma ligação dupla no carbono 3, que começa aí no carbono 3. Então, 3, como é dupla, é em mais O. Então, pente, 3-eno, mais a palavra nitrila. Aí você pode dizer, sim, professor, mas e se além de insaturação tiver radical? Então, como é que vai ficar? Vamos lá. HC tripla C C. Vou botar aqui um CH2CN. Então, nesse caso, mesmo jeito, a gente vai numerar sempre a partir do cianeto. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é radical. Nome do radical, fenil, tá? E aí a gente vai. Começa por onde? Pelo radical. Tá no carbono qual? 3. Então, 3 fenil. Cadeia principal, são 5 pente. Mas no carbono 4 tem uma tripla. Então, 4 em mais O, mais a palavra nitrila. Ok? Tranquilo. E ainda pode aparecer para vocês aqui, não mostrando todos os compostos, tá? Mas mostrando aí, por exemplo, em segmento de reta, assim, com mais de um radical. E ainda com insaturação. E aí? Tá? Age da mesma forma. Vai numerar a partir do CN. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um radical aqui embaixo, que é o fenil. Tem um radical no 2, que é um etil. Tem um radical no 3, que é um metil. Aí tem mais de um radical? Sim, coloca em ordem alfabética. Quem é que começa? Etil, porque começa com letra E. Então, 2, etil. Depois, 4, fenil. Depois, 3, metil. E agora, cadeia principal. Cadeia principal, eu tenho 6 carbonos, X. Mas no carbono 5 começa uma dupla. Então, 5 em mais O mais a palavra nitrila. Então fica aí, 2 etil, 4 fenil, 3 metil, X5N nitrila. Dúvidas? Perguntas? Não. Não? Tranquilo? Gostou dessa, Moisés? Vocês nem mais se assustam, né, pessoal, com essas cadeias maiores? Já estão mais acostumados de ver. No início eu sei que deu aquele friozinho na barriga, né?
mas eu acho que agora já estão se acostumando. Não é que acham bonitinho, não, mas já estão se acostumando. É, eu sei que assusta, mas eu prefiro mostrar para vocês essas cadeias maiores e, mesmo assustados, vocês conseguirem entender como é o funcionamento. E mais na frente, quando vocês precisarem, lá no vestibular ou numa universidade, se vocês forem para a área, você ter cadeia mais simples e achar uma bobagem, tipo, pegar a prova do Enem e fazer, oxe, essa cadeia, essa leseira aqui, não, peraí, meu professor passava cadeias muito maiores. E aí você vai lá e responde bem de boa, do que eu passar coisas simples agora e quando chegar na frente, aí você se assustar e não entender, certo? Por isso que eu prefiro aqui, que estamos em aula, só a gente, você conseguir entender e eu pegar pesado com vocês, para que mais na frente vocês não tenham nenhum problema em relação a essas cadeias maiores, tá certo? Bem, isso tudo foi nomenclatura oficial, certo? Mas e a nomenclatura usual? Bem, vamos lá. Então, nomenclatura usual. Então, a nomenclatura usual da nitrila vai ser o seguinte: vai ser a palavra cianeto. Professor, por que o cianeto? O cianeto, na verdade, é na cadeia o CN. O CN vai ser o cianeto. Então, cianeto de e o nome do radical. Vou botar um mais aqui. E o nome do radical. Aí, como assim, professor, o nome do radical? Metil, etil, propil, isopropil, isobutil, terquibutil, fenil, certo? Naftil. Então, é o nome, a palavra cianeto e o nome do radical. Então, observação. O carbono ligado ao nitrogênio não conta como radical. Ou seja, você não vai colocar o carbono, isso para só o nome usual, viu? Cuidado para não se confundir. Você só vai usar isso para a nomenclatura usual. Na nomenclatura usual do cianeto, esse carbono ligado ao nitrogênio, ele não é contado. Você não atribui ele a quantidade de carbonos na cadeia para colocar o nome do radical. Tá? Vamos ver no exemplo, vai ficar melhor de vocês entenderem. Pegar o exemplo, vamos pegar aquele mesmo, CH3CN. No caso aqui, CH3CN, você vai ter o radical, isso aqui vai ser o cianeto, o radical não, a cadeia, o termo da função, né? Vai ser o cianeto, e o restante que sobrar vai ser o radical. Então aqui vai ser o quê? Metil, né? Só tem um carbono, metil, certo? No nosso caso, o nome do radical não vai terminar com il, vai terminar com ila. Então, metila, certo? Eu vou até botar o nome do radical aqui, metila. Não, é prefixo mais ila. Pronto. E aí você não esquece. Então, como é que vai ficar o nome deste radical? Cianeto de metila. Parece até Montila, né? Acaba que gosta de tomar uma birita, vai dizer, eita, professor, é uma Montila. É não, é metila.
tá certo? Metila, não tem nada a ver com a outra lá não, tá certo? Inclusive, os compostos que possuem o cianeto, tá? Na sua radical, no seu composto, na sua cadeia, tá? Principalmente se forem inorgânicos, se forem sais de cianeto, tá? Muito cuidado quando estiver lidando, porque são altamente tóxicos. E se por acaso eles, ao serem manipulados, forem aquecidos, eles vão liberar gás cianídrico, vão liberar ácido cianídrico na forma gasosa. Então você está dentro de um laboratório trabalhando com tipo cianeto de sódio, certo? Cianeto de sódio. Aí o cara está trabalhando lá com cianeto de sódio e de repente vai fazer uma reação em que aquece. Precisa aquecer esse sal. Vai diluir, vai preparar uma solução e vai aquecer. Só que o camarada vai fazer isso com uma quantidade um pouco maior e ao aquecer vai liberar o ácido cianídrico. Não fez não montou o sistema fechado em que esse gás, ao ser liberado, fosse condensado no outro recipiente para que não houvesse liberação do meio ambiente. Não está trabalhando numa capela. Eita, professor, e tem alguma coisa a ver padre com a capela? Tem tudo a ver, né? Na religião, o padre trabalha na capela. Na química também. Quando há liberação de gases, o titio padre aqui, ele tem que trabalhar dentro de utilizando a reação na capela, que é um local fechado, em que nós utilizamos as mãos apenas, colocamos as mãos por dentro, o compartimento ele fica fechado, né? Só tem um espaçozinho para a gente colocar as mãos e manipular. E existe um exaustor em que os gases que tem ali, ele é sugado, né, digamos assim, e é retirado daquele ambiente do laboratório e jogado para fora, tá bom? Quando o sistema é feito adequadamente, numa empresa em que tem mais recursos, tal, aí o cara não é só jogar para fora. Tem um filtro em que esses vapores, eles passam pelo filtro para não prejudicar o meio ambiente, tá certo? Quando é um laboratório simples ou então um ambiente em que não tem essas condições todas, o cara só faz retirar do laboratório os gases e jogar no meio ambiente. Como a quantidade é muito pequena, não vai influenciar muito, tipo assim, eita, vai acabar com a camada de ozônio, vai matar a população de plantas. Isso não vai acontecer, porque os experimentos são pequenos, é em pequena quantidade, e a quantidade de gás que é liberado também não vai influenciar nada, não. Mas se tiver o cara ali no laboratório, trabalhando com ácido, né, a partir do cianeto, né, cianeto de sódio, como eu disse, e esses vapores foram liberados, o cara é a mesma coisa que estivesse numa câmara de gás. Ele morre ali mesmo. Mas não é desmaiar, não. É morrer mesmo. Tá certo? Igual os judeus passavam a história lá do nazismo. Né? Então tem que ter muito cuidado quando tá se trabalhando no laboratório, saber quais são as substâncias, saber os perigos que estão. Às vezes nem dava tempo, Moisés. Às vezes você não percebe, né? Como se tivesse faltando ar, né? Como se tivesse faltando ar. Às vezes você vai inalando e aquilo vai lhe deixando meio que sonolento, meio que desligado e simplesmente você desmaia. E aí, como acúmulo, né? Se for algo rápido, perceber e ventilar um ambiente e tirar a pessoa, não, tudo bem, tranquilo. Mas se tiver num laboratório, geralmente fechado, certo? No máximo o ar-condicionado ligado, ou poucas janelas abertas, às vezes é tudo fechado, só o ar-condicionado ligado. Então não é suficiente para que o cara esteja ali e não aconteça. O ideal é que esteja no ambiente ventilado, se for dentro do laboratório, que não esteja só, que esteja com mais alguém e que conheça detalhadamente todo o processo de reação que vai acontecer. É por isso que não é só chegar e fazer. Você tem que ler primeiro, saber o que é que acontece, saber os produtos que formam,
para que no final você não possa ter um problema sério em relação a isso, tá? Continuando. 2. Vou pegar agora CH3, CH2, CN. Então aqui eu tenho isso aqui, que é o cianeto, e aqui eu tenho dois carbonos, et mais ila, etila. Então fica aqui cianeto, só ajeitar aqui, cianeto de etila, certo? Cianeto de etila. Outro, 3, CH3, CH2, CH2, CN. Então aqui eu tenho cianeto, aqui eu tenho três carbonos próprios, mais ila, propila. Parece, Moisés, parece o carbinol, né? A mesma ideia do carbinol, que a gente separa lá o C, o H, e os radicais que vão ser agregados a eles vai ser justamente, vai receber o nome, né, dos radicais. É parecido com o carbinol. A diferença desse procarbinol, além da função, né, que é diferente, mas é porque o carbinol ele tem a possibilidade de ter mais de um radical, né, ligado a ele. Enquanto que na nitrila, você só tem um radical apenas de cada vez. Só tem um, pela quantidade. Se tem um carbono. O CN, na verdade, eu tenho aqui C tripla N. A ligação é assim, é C tripla N. Tá certo? Então, nesse caso, você com três ligações com nitrogênio, não tem como entrar outro radical. Por isso que só tem uma opção de radical. Tá? E esse 3 vai ser o quê? São três carbonos pró mais ila-propilo. Então, cianeto de propila. Tá? Vamos colocar com radical, para a gente seguir a mesma ideia, né? Então, eu coloquei até o terceiro, vamos colocar o quarto. Então, vou colocar aqui CH3, CH, CH3, CN. Então, aqui o que é que eu tenho? Esse aqui é a nitrila. Aqui, ó, olha, tá ligado ao carbono central. Então, isso não é uma propila. Propila é quando está nas extremidades. Aí está no meio. Então, é um iso. Então, vai ser cianeto de isopropila. Certo? Cianeto de isopropila. Vamos colocar uma outra situação com dupla. 5. CH, CH2, dupla, CH, CN. Então aqui eu tenho um cianeto e isso aqui é o quê? Isso vai ser são dois carbonos et, ligação dupla em, mais ila. Então, etenila. Na direita e na esquerda? Como assim, Moisés? Tu tá falando a direita do cianeto? Não, é o que eu acabei de dizer. Não, não, não entra mais à direita. Não, não tem como entrar. Só tem uma posição para entrar. O máximo que poderia acontecer seria assim: CN, ou melhor, não pode ser assim.
NCCH3. Ou é de um lado ou é do outro, porque só tem uma possibilidade, já que o nitrogênio ele tem três ligações com o carbono. Então só vai uma posição, só tem uma posição para entrar o radical. Não tem mais de uma, não tem como vir à direita ou à esquerda. Ou é uma coisa ou é outra, tá? Ou de um lado ou do outro, mas os dois não tem como. Então, etenila vai ser cianeto de etenila. Esse H2 dupla CH, isso também é chamado de vinil ou vinila. Então também pode ser cianeto de vinila, certo? Cianeto de vinila. Pode ser também. Alguma dúvida? Não, beleza. Não. Agora, e se acontecesse assim? É isso. Professor, e se o senhor pegasse assim, ó, um radical como mostrou antes, certo? Aí aqui o CN, aí coloca aqui aqui, aí eu boto aqui uma outra ligação. E aí, como seria o nome desse composto, certo? Aí o que é que acontece? Não possui nome usual. Por que não possui nome usual? Porque se você lembrar o que eu disse, ó, aqui eu tenho cianeto e tudo o que sobra tem que ter um nome de um radical para poder colocar. É cianeto de alguma coisa. Não existe um radical que contemple tudo isso aqui. O nome de um radical que contemple tudo isso aqui. Não existe. Tá certo? É por isso que nem todo composto você possui, nem toda nitrila você possui nomenclatura usual. Tem nomenclatura oficial? Claro que tem, a gente já fez. Tá? Nomenclatura usual vai ter sim. Aliás, desculpa, oficial. Nomenclatura oficial vai ter sim, com certeza. Sempre tem nomenclatura oficial. Mas no caso de ser um radical maior assim, a gente não tem como definir, não existe nomenclatura, nome para isso. Então, não tem como colocar o nome usual. Aí, às vezes, o que é que os caras fazem? Não coloca nome usual, coloca nome comercial. Chama isso de, sei lá, seu Lunga. Pronto. Então vai ser cianeto de seu Lunga. Entendeu? Então aí eles dão a nomenclatura, eles chamam um nome para poder facilitar na hora de vender. Tá? Como, por exemplo, o cara vai lá e chama de Tilenol. Não, me dê um Tilenol. Mas Tilenol nada mais é do que você ter uma aspirina, certo? Cibalena continua sendo aspirina, tá? Então, você tem vários nomes e, na verdade, significa o mesmo composto, certo? Então, às vezes você chega na farmácia para você comprar um produto e aí ele lhe mostra várias opções, três, quatro, cinco opções de produto. Como muda de fabricante, certo? Então, eles mudam só o nome comercial. Mas vai ser a mesma dipirona sódica. Aí você tem. Existe o próprio nome dipirona, existe o nome Novalgina, existe o Cibalena, né? Cibalena é antigo demais. Existe, sei lá, Tilenol, tá? Todos vão ser aspirinas. Aí uns têm dipirona e outros
não tem dipirona, tá? Mas vão ser aspirina do mesmo jeito. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Não. Não? Beleza. Então, voltando para cá. Então, características dos nitrilos. São compostos polares e possuem altos pontos de ebulição, de fusão e de ebulição, certo? Ou seja, eles precisam de muito mais energia para poder é, ter o processo de fusão, ou seja, derreter. E quando eles se tornam líquido, eles também possuem eles precisam de uma grande quantidade de energia para se transformar em gás, tá? De um modo geral, os nitrilos que possuem de 2 a 14 carbonos são líquidos à temperatura ambiente e os que possuem de 15 ou mais são sólidos. São praticamente insolúveis em água, então eles são solúveis em outros solventes, tá certo? Mas são insolúveis em água. Então, se for diluir em acetona, pode, no benzeno, um outro solvente orgânico. Mas em água, eles são insolúveis, né? Todos os nitrilos são tóxicos, embora sejam menos do que o cianeto de hidrogênio. E o que é o cianeto de hidrogênio? É o ácido cianídrico, tá certo? O ácido cianídrico é a substância extremamente tóxica, tá? E é aquela coisa, quando inalada, causa a morte, tá bom? Mas os nitrilos, esses nitrilos que a gente estava falando até agora, né, as nitrilas, elas são sim tóxicas, justamente por ter a substância, por ter o componente cianeto na sua estrutura. Um nitrilo importante industrialmente é o acrilonitrilo, tá? Usado na fabricação de borracha sintética de alta qualidade. Os nitrilos também são utilizados na síntese orgânica. Então, a maior parte, a maior função do nitrilo é justamente servir como componente, servir como substância para sintetizar. Ou seja, o que é sintetizar? É produzir uma outra substância. Então, essa é a função principal dos nitrilos, tá? Mas também é usado como acrilonitrilo, né, na fabricação de borracha sintética. E que na fabricação da borracha sintética, certo? O processo é extremamente tóxico. É extremamente tóxico. Então você pega um produto que você tem, é, que você usa, por exemplo, no dia a dia, e que você não imagina como ele é tóxico na sua produção. Mas o comércio, o dia a dia, a necessidade, a indústria precisa, e aí os caras vão e fazem. Mas que é tóxico a sua produção, certo? E ainda tem traços de substâncias tóxicas. Então, eles não devem ser liberados. Ah, professor, então a gente não pode manipular? Pode, porque está inativo. Mas se a gente, por exemplo, pegar e jogar no meio ambiente, aí vai ser um problema ambiental. Porque, no mínimo, no mínimo, no mínimo, ele não vai se degradar em pouco tempo, certo? E aí, você pega, por exemplo, uma garrafinha uma garrafinha PET, uma garrafinha de água. E aí você vai e tá bebendo a garrafa, aí, sei lá, tá na praia, tá numa praia mais, foi conhecer uma praia mais deserta, e tal. Aí tem lá, você levou a garrafinha, porque não tem nenhum quiosque para comprar coisa, e tal. E aí terminou, tu pegou a garrafinha de água e jogou lá na plantinha, jogou assim, uf, né? Do mesmo jeito quando tem muita gente que aí realmente isso é um fato real. Essa história da praia, tal. Isso aí nem tanto, mas uma coisa real. O cara vai para uma balada, tá lá na festa. Ele não vai procurar uma lixeira para jogar a latinha ou a garrafa de vidro. Ele vai jogar assim no canto. Isso é algo real que acontece, certo? Dependendo do ambiente que ele for, tipo se for um clube fechado, aquilo ali vai ser catado. Mas se for um ambiente aberto, uma festa, um ambiente aberto, e aí? Quem é que vai catar? Né? Quem é que vai retirar da água do mar? Os peixes vão lá fazer a limpeza, entendeu qual é o problema? Então a gente tem que ter sempre consciência ecológica, sempre, sempre, sempre. Porque tudo que a gente faz volta para a gente ou volta para um descendente.
Tá bom? Só um segundinho que eu já volto. Voltei, gente do céu. Vamos lá. O Moisés colocou o quê? Estão usando raiz dos fungos. Ah, maravilha essa notícia, Moisés. Na verdade, eles estão testando várias substâncias, várias alternativas para se produzir, certo? Uma substância, uma liga, né? Melhor ou igual, próximo do ideal, mas que seja biodegradável. Isso, é como tem a produção de sacolas plásticas a partir do açúcar, já tem também. Então, o que tiver melhor utilidade, melhor funcionamento, certo? Que vai expandir mais rapidamente, né? Espero que esse material ele funcione de forma adequada. E por incrível que pareça, muita gente, mesmo tendo esse material excelente, mas muita gente não quer. Por que que não quer? Porque veja só a mentalidade de muitas pessoas. A sacola que ele pega lá no supermercado, que na verdade ele não pega, ele agora compra, né? E muitos supermercados vende. Na maioria dos supermercados agora está vendendo a sacola. Então o cara vai fazer a feira e ele não. As caixas, por exemplo, os funcionários eles recebem. Claro, o funcionário ele não faz isso basicamente porque ele quer atrapalhar a situação. Não, ele faz isso porque a empresa manda. Certo? Faz o quê? Desmancha as caixas. O cara tá lá com caixa livre, só que o que é que ele já vai tirando o produto, colocando na prateleira e já desmancha a caixa para que o consumidor ele não pega a caixa e leve embora. Porque essas caixas eles já vão ser vendidas, essas já vão ser revendidas. Já é um lucro a mais para o supermercado, entendeu? Então é por isso que muitas vezes é uma briga para poder você pegar caixa no supermercado, principalmente aquele supermercado que vende em varejo, né, que se chama. Eu sempre confundo varejo com atacado. Acho que é atacado. Varejo é o que nós consumimos. Uma coisa assim, eu sempre confundo. Então, é, pronto, obrigado, Cauã. Você é um anjo. Atacado, exatamente. Então, o pessoal, é mesmo, né? Porque tem um atacadão. Ó, que leseira minha. É mesmo, ó. É o supermercado que é o atacadão. Então, eles já desmancham. Então, para vender as sacolas. Então, o cara que compra aquela sacola, ele não quer que a sacola vai estragar depois de 3 meses. Ele não quer, vai se decompor. Ele vai pegar aquela sacola, quando chegar em casa, vai servir para saco de lixo e vai juntar tudo, porque ele não separa em casa, então ele vai juntar tudo no mesmo lugar para poder ir para o aterro sanitário ou para o lixão. Então, é um problema, é mais consciência, é mais a questão de consciência ambiental, né? Você tem que ter consciência ambiental daquilo que está acontecendo, do problema que pode causar, e aí em casa você tem que obrigatoriamente separar, tá certo? Pelo menos, ó, tem que ter uma separação básica, pelo menos. Num ambiente seco, num balde seco, né? Já com um saco, aí você coloca o quê? Um balde grande com um saco grande, certo? Aí o que é que você coloca nesse balde? Tudo que é seco, que não é molhado. Você coloca vidro,
ah, plástico, garrafa plástica, certo? Lata. Então você coloca nesse material seco, nesse ambiente seco, certo? Ah, mas sobrou um pouquinho de refrigerante, sobrou. Não, derrama, certo? Corre um pouquinho e bota lá. É um material seco. Isopor, aquelas embalagens, né? Embalagem de pizza, por exemplo, de papelão. Então tudo isso você coloca num local. E no outro você separa para colocar as coisas molhadas, certo? O ideal seria ter um terceiro, que era só para resto de comida. Então, seria esses três recipientes que você teria em casa. O maior recipiente, é óbvio, ia levar todos esses, né? Papel, vidro, isso seco. Estou falando de seco. Papel que você, sei lá, apostila, caderno, papel de conta que você amassou, que vai jogar fora. Então, tudo isso seria num recipiente maior. O outro seria para os molhados, certo? Que no processo lá da sua casa acabou molhando, então você colocaria lá. E para comida, um outro recipiente, tá certo? Porque se você já fizer, já ajuda muito, muito. Até mesmo para aquele pessoal pro catador que vai passando na frente das nossas casas, para poder ver se acha alguma coisa. Então, para eles é maravilhoso, porque já está separadinho, já está embalado. Ele só faz pegar aquele, ele não vai remexer nos outros. Porque a partir do momento que uma pessoa passa para poder fazer a coleta e vê que já está separado, ele não vai abrir os outros. Porque a pessoa que passa para fazer a coleta, ele só abre as sacolas porque, de forma costumeira, está tudo misturado. A partir do momento que ele vê que está separado, ele nem abre os outros. Entenderam? Então, assim, é uma forma de organizar, né? Eu sempre peço aqui em casa para poder fazer, para a gente tentar separar algumas coisas. Tem coisa que acaba indo junto, mas na maioria não, a maioria é separada, pelo menos do molhado e dessa parte seca. Essa parte que é reciclável, que dá para reciclar, tenta separar um pouco. A gente tenta separar aqui em casa, tá certo? Que é para justamente evitar essa problemática, né? Se tornar cada vez maior. Se cada um fizer um pouquinho, já ajuda consideravelmente, tá certo? Aqui uma outra. Pessoal, pela hora a gente vai fazer o seguinte, porque eu tinha que mostrar esse material, tinha que terminar essas funções, porque senão vai aparecendo coisa para fazer, coisa para fazer, coisa para fazer, e a gente não consegue concluir. Então vamos combinar agora. Essas apresentações, esse material que a gente tem para fazer, a gente remarca para a semana que vem, porque eu concluo esse assunto hoje. A gente remarca para a semana que vem. É um tempo, vocês vão ter mais uma semana aí para dar uma lida, para fazer algumas anotações, e a gente conclui separando. Porque a gente, quando inicia a aula, a gente inicia de forma específica só para trabalhar com esse material. Combinado assim? Vocês concordam com isso? Não, Ju, vou passar, tá? Eu vou. É porque eu começo. Você sabe como é que eu sou? Começo a explicar, explicar, explicar. E aí acabo esquecendo de postar. Pronto, tá postado agora. Tá certo? Já tá aí a lista de presença. Então vamos lá, continuando. Isonitrilos, tá? Isonitrilos. Então o que é? Qual a diferença de nitrilo e isonitrilo? Então, isonitrilos são compostos que apresentam a função também CN, só que é o contrário. A nitrila você tem CN, tá? CN. Aqui no isonitrilo você não tem CN, você tem NC. Ô, professor, qual a diferença do CN para o NC? Tá mostrando aqui na tela, pessoal. Ó, mostrando aqui, ó, a diferença. Ó aqui. Ele leva em consideração que não são três ligações com o carbono, que é aquilo que Moisés Moisés não, foi Leonilson, se não me engano, tava falando, tava perguntando. Não pode ser dos dois lados, não? Aí eu disse o quê? Não, não poderia ser na nitrila, porque você só tem uma ligação, que é do carbono com o radical, já que o carbono tem tripla ligação com o nitrogênio. Só que no isonitrilo ou na isonitrila, você não tem uma ligação tripla.
certo? Essa ligação tripla é separada por duas ligações, mais uma dativa. Por isso que tem essa setinha apontando para o carbono. E a ligação livre não é no carbono, a ligação livre é no nitrogênio, certo? A ligação livre é no nitrogênio. Então, na verdade, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma ligação livre tanto no carbono quanto no nitrogênio. Aí, justamente aquele questionamento que Leonildo estava perguntando. Pode dos dois lados, na isonitrila vai aparecer dos dois lados, certo? Pode aparecer dos dois lados, tá certo? Na isonitrila. No caso do nitrilo, não. Certo? No caso do nitrilo, não. Isso não vai acontecer, tá bom? Então você tem aí esse radical, aí diz o seguinte, nomenclatura do isonitrilo. A nomenclatura do UPAC recomenda o uso da palavra nitrilo após o nome de hidrocarboneto, certo? Então, ele chama aí não de isonitrila, ele chama de carbilamina. Então, ele chama aí de carbilamina. Né? Ah, professor, tem alguma coisa, mais uma vez, tem alguma coisa a ver com carbinol? Não. Carbinol é porque é no álcool, tá? Aqui é carbilamina, que é, no caso não é CN, é NC. Essa, basicamente, é a diferença da nitrila para a isonitrila, tá certo? Então, o nome dos isonitrilos pode também se formar a partir do radical, certo? Que antecede o isonitrila. Então, fica metilcarbilamina ou propilcarbilamina. E aí você tem vários outros. Professor, isso é comum, você ter a isonitrila é comum como as outras? Não, não é comum. Tá? O comum de aparecer dos compostos nitrogenados é amina, amida, nitrila e nitrocomposto. Esses são os quatro mais conhecidos, são os mais trabalhados, tá bom? Mas existe, determinada situação, você vai encontrar, certo? A isonitrila. Mas geralmente no ensino médio ele não é tão cobrado. Por quê? Porque o pessoal geralmente confunde, certo? Confunde a nitrila com a isonitrila, tá certo? É tanto que, ó, aqui o que é que acontece, ó, ó, ele colocou CN aqui, ó. Aí aqui colocou NC. Aí como é que tu vai saber que CN é isonitrila e não nitrila? Porque CN é nitrila, não é isonitrila. Na verdade, aí deveria estar NC. Então, por isso que geralmente não se trabalha, não é comum se trabalhar, não é comum aparecer, tá certo? A isonitrila. Não, o que eu estou dizendo, Moisés, é o seguinte, é que na verdade isso aqui está errado. Era para ser assim, H3CNC. Era para ser assim, para não confundir, entendeu? Aí o cara que fez essa apresentação, ele colocou CN. Então, se ele colocou CN, não é isonitrila, é nitrila, certo? Seria cianeto de metila. Não seria metilcarbilamina. Porque para diferenciar a isonitrila da nitrila, ele coloca NC e não CN. Tá certo? Então, essa isonitrila eu estou mostrando para vocês como algo complementar, tá bom? A mais. E geralmente você não vê isso aí no ensino médio, não. É mais algo no ensino superior. Você até encontra em vestibulares mais específicos, tipo é, na PUC, certo? Na UniRJ, no CESP, que são vestibulares que eles têm próprios, e aí eles cobram duas, três vezes mais, tá certo? Os caras, o nível da prova é lá em cima. Também para o ITA, né? Que é das Forças Armadas, também tem. Uma excelente universidade, né? Universidade top. Então, eu tive um aluno que passou para o ITA, né? Passou, se não me engano, foi uma ou foi duas vezes para o ITA. Ele passou a primeira vez, não foi, aí parece que a segunda vez ele foi, tá? Então, o ITA é puxado, mas não significa dizer que você não pode conseguir. Não, eu não vou conseguir. Claro que vai conseguir, por que não? Certo?
Se você tiver determinação, você consegue mesmo. É o mesmo jeito. Concurso público que vale a pena fazer, que você pode focar, concurso e ganha muito bem, certo? É PF e PRF, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Não paga bem, não, paga horrores, certo? Paga muito bem. Além de que a pessoa que consegue entrar para a PF, né, faz o curso, primeira coisa que faz, tanto homem como mulher, fica logo, né, saradão. E naquela roupa de PF, meu amigo, dá uma moral tão grande. É porque eu não tenho mais idade para fazer PF, porque senão eu fazia. O cabo fica show de bola. Aí depois, com os passados dos anos, depois de uns 10 anos, aí fica, vai crescendo o bucho, né? O cabo vai ficando preguiçoso. Mas quando não, é show de bola. É o salário, Luan. O salário é bom, viu? O salário é show de bola. O cara estuda para se arrebentar, para poder passar. Mas quando o cara passa, vale a pena, viu? No mínimo, acho que inicial deve ficar entre 10, 12, 15 até inicial, né? Acho que deve ficar entre 10 e 12 inicial. Depois aí o cara começa gratificação, tempo de serviço, aí o cara vai fazendo curso, aí tem especialização e coisa vai subindo. Então vale muito a pena. Vale muito a pena estudar, na verdade. Vale muito a pena estudar. Porque você obtém muitas possibilidades, certo? Vocês acham que se eu não tivesse estudado o mínimo que fosse, eu ia conseguir obter dois concursos públicos, duas vezes concursado como professor? Tá entendendo? Então, mas é professor. Velho, eu sou professor com dois concursos. O professor ganha um pouco, mas junta um pouco de um com um pouquinho do outro para ver se não dá uma. Para pelo menos você respirar aliviado. Claro que o valor das nossas contas tem que ter uma boa relação com o valor do nosso salário, porque senão você pode ganhar dinheiro amoado, mas você se gastar na mesma proporção, o cara fica liso do mesmo jeito. Entenderam? Mas se você se organizar direitinho, não é para estar comendo, sei lá, pão seco de manhã com água para poder não gastar dinheiro. Não, não estou dizendo isso. Mas você consegue organizar suas contas e viver tranquilo. Morar bem, ter um carro legal, dar um lazerzinho de vez em quando à sua família. É interessante, entendeu? Então vale muito a pena estudar. Vale muito. Professor, mas eu ganho dinheiro sem precisar estudar. Tá bom. Eu preferi não fazer isso, né? Então tem essa situação aí. Funções, as características dos isonitrilos, né? São compostos muito polares, certo? Então aí tem uma boa relação com água, por exemplo, que também é polar, então são solventes, podem ser misturados com água, né? Solúvel em água. Por aquecimento, os isonitrilos se transformam em nitrilo, porque o arranjo dos nitrilos confere maior estabilidade aos átomos. Então os isonitrilos eles são usados para obter nitrilo, tá? São simples, os mais simples são líquidos incolores, são parcialmente solúveis em água e bastante solúveis em etano e etoxetano. Possuem cheiro repugnante e são tóxicos, tá? São usados na síntese de outros compostos orgânicos. Essas substâncias, em suas maiorias, você não encontra eles comercialmente. Vocês não encontram eles, por exemplo, sei lá, numa loja que vende produto para você fabricar alguma coisa caseira. Você não encontra. Isso é mais, tem certas substâncias que você encontra mais voltada exclusivamente para a indústria. No máximo, dentro de uma universidade ou dentro de uma escola que tem um laboratório show de bola, é que você tem um frasco ou poucos frascos dessa substância para uma reação específica, para uma síntese específica, que às vezes você só usa para identificar determinados compostos, entendeu? Porque não tem essa.
Às vezes eles são controlados, então, ou são tão tóxicos que não compensa deixar no almoxarifado, deixar no local lá onde fica guardado os materiais. Nem compensa, entendeu? Então, às vezes, e nem usa. Tem lá, muitas vezes tem universidade que tem, mas nem usa. Chega, vence e fica lá, entendeu? Então, é diferente, por exemplo, de outras substâncias. Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico o cara usa muito. Tem várias reações que usa ácido sulfúrico. Mas, em compensação, dá para comprar ácido sulfúrico? Não. Não é vendido feito pão em padaria, não. Ácido sulfúrico é muito complicado. Hoje em dia está muito pior de comprar ácido sulfúrico. O cara tem que fazer um cadastro na Polícia Federal, um cadastro no Exército, para poder comprar. A quantidade é limitada. Você só pode comprar, parece que um por mês, se for pessoa física. Se não for universidade, então você só pode comprar um. Não, é um ou são dois? Parece que são dois, no máximo, por mês. E olhe lá, e você tem que atestar o que você tem que fazer um laudo que você está utilizando, para que você está utilizando, como você está utilizando, porque são substâncias que podem ser utilizadas, por exemplo, na fabricação de droga. Então não é qualquer um que pode comprar, não. Entendeu? Pronto, a Universidade Federal mesmo. Aqui, a UFCG. Estava com a documentação atrasada de compra, desatualizada, na verdade, de compra. Então a UFCG não podia comprar nenhuma garrafa, nenhum recipiente de ácido sulfúrico. Agora é que está sendo regularizado. Entenderam? Porque assim, um professor tinha um cadastro, aí vários professores estavam usando o cadastro daquele professor para poder comprar. Aí quando foi depois, a Polícia Federal chamou ele. Homem, tu tá fazendo o que da tua vida, hein? Como é que tu tá gastando tantos litros por mês? O que é que tu tá fazendo? Tu tá mexendo com que bexiga? E cadê? Aí ele teve que se virar para poder provar, para poder verificar a documentação e ver quem é que tinha comprado. Não, é porque isso dá cadeia mesmo. Não tem boquinha, não. Dá cadeia legal mesmo. E não é cadeia de passar 6 meses, não. É cadeia de pegar anos. Entendeu? Então não é brincadeira, não. Quase que dava bagaceira, quase. A sorte é que, graças a Deus, ele conseguiu contactar as pessoas que tinham comprado. E aí as pessoas foram lá, certo? Se justificaram, mostraram em quem estava usando. E aí ele conseguiu se sair, porque senão ia ser um problema. Ia ser preso por como chama? Associação ao tráfico. Da cadeia. Não é brincadeira, não. Da cadeia, legal mesmo. Entendeu? Vamos lá. Acho que só falta essa. Deixa eu ver. Não, faltam duas. São duas. Bem, então, só que antes da gente ver esses aqui, haletos, né? Vai ficar faltando haletos e compostos de Grignard. Grignard. Então, esses aqui, a gente já se organiza, né? Para que a gente não vai ver isso semana que vem. A gente vai ver o que está programado, esse material desse trabalhinho que a gente está organizando. Tá certo? Pode ser assim combinado? Sim. Certo. Deixa eu só fechar aqui